Antes de iniciarmos este momento sagrado de comunhão, sinto em meu íntimo a necessidade de compartilhar algumas palavras que ecoam no silêncio da alma. Vivemos imersos em um oceano de demandas constantes que lutam desesperadamente por cada fragmento da nossa atenção. Desde o instante em que abro meus olhos e o sol desponta no horizonte, sinto a pressão das tarefas que se acumulam como ondas incessantes. São mensagens que vibram no bolso, e-mails que clamam por respostas imediatas e uma agenda que parece possuir vida própria, ditando o ritmo do meu caminhar, seja no ambiente de trabalho, no convívio familiar ou até mesmo nas atividades que exerço na casa de Deus. É uma batalha invisível e exaustiva tentar equilibrar todos os pratos, atender a todas as expectativas e não se perder no turbilhão de atividades que o mundo moderno nos impõe. É assustadoramente fácil permitir que o dia se esvaia entre os dedos, consumido pela correria e pela agitação, sem que tenhamos reservado um único momento de quietude para olhar para dentro ou para olhar para o alto. Por isso, faço aqui um convite para que eu e você possamos pausar agora, respirar profundamente e refletir sobre o destino do nosso foco, pois o tempo é um recurso que não se recupera e a nossa atenção é o tesouro mais valioso que possuímos nesta terra. Neste instante de reflexão, compreendo que aquilo a que dedico meus pensamentos e meus esforços é exatamente onde deposito um pedaço da minha essência e do meu coração. É fundamental me perguntar, com sinceridade e transparência diante do espelho da alma, se estou direcionando minha energia para aquilo que verdadeiramente nutre meu espírito ou se estou simplesmente cedendo às distrações ruidosas que drenam minha vitalidade. Minha atenção não é um recurso infinito, ela é um presente precioso que molda meu coração, minha mente e minha alma, definindo quem eu sou e quem eu me tornarei. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37, Jesus nos deixou um mandamento que é, ao mesmo tempo, um desafio e um porto seguro, quando nos instruiu a amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente. Percebo que esta não é apenas uma regra religiosa fria ou uma simples instrução de conduta, mas sim um convite amoroso e urgente para um relacionamento de profundidade incalculável com o Criador. Quando amamos alguém de forma autêntica, esse amor não fica restrito a uma parte isolada da vida, ele transborda e permeia cada pensamento, cada escolha e cada desejo, tornando-se o eixo central da nossa existência. Penso em como o amor humano, em sua forma mais profunda, nos transforma e nos impulsiona. Quando amo verdadeiramente alguém, seja um filho, um cônjuge ou um sonho de vida, os sacrifícios deixam de ser fardos e tornam-se atos naturais de devoção. Reorganizo minha agenda sem reclamar, acordo mais cedo ou durmo mais tarde apenas para estar presente e me esforço além dos meus limites normais porque o amor me move de dentro para fora. Esse sentimento traz uma alegria que não é fabricada e uma disposição que flui livremente do coração, sem ser forçada pela obrigação. É exatamente esse tipo de entrega que Deus deseja de mim, um amor que transcende meras palavras vazias ou rituais repetitivos. É um amor que deve afetar minhas decisões financeiras, moldar minhas prioridades profissionais e me inspirar a buscar a face do Pai com uma sede que nada mais pode saciar. Não por medo, não por dever, mas por uma profunda e inabalável afeição por aquele que me amou primeiro. As Escrituras são um lembrete constante dessa necessidade de amar com integridade, como vemos em Deuteronômio, onde somos exortados a guardar os preceitos e os estatutos divinos como uma resposta natural a esse amor que nos sustenta e nos guia em todos os caminhos. A Bíblia me ensina que o amor a Deus se manifesta na prática da obediência e no compromisso de viver de acordo com a sua santa vontade. Em Josué, somos chamados à diligência para cumprir o mandamento de amar o Senhor, andar em seus caminhos e nos apegarmos a Ele com todas as nossas forças. Esse amor não pode ser apenas um sentimento passageiro ou uma emoção que se dissipa quando as dificuldades surgem, ele deve ser um compromisso sólido de servir ao reino de todo o coração. O salmista me encoraja ao dizer que o Senhor guarda os fiéis e que a sua proteção se estende sobre aqueles que o amam genuinamente. Essas passagens me mostram que colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma escolha moral, mas o único caminho para encontrar a verdadeira bênção, a orientação segura e a presença constante que preenche todos os vazios da alma. Por isso, com o coração aberto e a mente rendida, eu me coloco diante do teu trono agora, Senhor Jesus,
Tu és verdadeiramente maravilhoso e tua grandeza escapa à minha compreensão limitada. Tu és o Deus Todo-Poderoso, revestido de majestade e glória, e ainda assim escolhes te aproximar de mim com uma bondade que me constrange e um amor que me cura. Tu és santo, separado em tua glória, e teu nome está acima de qualquer nome que se possa pronunciar no céu ou na terra. Senhor meu Deus, começo esta oração com um coração transbordante de gratidão por tua fidelidade que nunca falha, mesmo quando eu sou infiel. Tua fidelidade não é um comportamento momentâneo, é a essência imutável de quem tu és, o fundamento constante sobre o qual posso construir minha vida. Tu me mostraste bondade nos dias em que eu não merecia nem mesmo um olhar misericordioso. Tu me amaste quando eu me sentia completamente indigno e me sustentaste quando minhas forças se esgotaram e me senti perdido na escuridão. Sou profundamente grato por tua graça inabalável que se renova a cada manhã, trazendo esperança onde havia desespero e paz onde havia angústia. Mas, Pai, confesso com humildade que meu coração muitas vezes se deixa levar por muitas direções diferentes, distraído pelo ruído ensurdecedor deste mundo e pelas luzes brilhantes que tentam ofuscar tua glória. Por favor, meu Senhor, ajuda-me a identificar e remover cada obstáculo que impede minha proximidade contigo. Retira do meu caminho as distrações que preenchem minha mente e aquelas pequenas futilidades que, de forma sutil, afastam meu coração da tua presença. Que esses pensamentos, desejos ou responsabilidades excessivas não consigam mais silenciar a tua voz suave que fala ao meu espírito. Peço que a tua luz divina ilumine cada canto escondido da minha vida, revelando as áreas onde outros deuses ou interesses competem pela minha devoção absoluta. Remove tudo o que tenta roubar meu foco e tudo o que exige minha atenção acima de ti, pois só tu és digno do meu tempo e do meu fôlego. Abre meus olhos espirituais para que eu enxergue com clareza onde preciso abrir mão do controle e onde devo me entregar completamente ao teu cuidado. Concede-me a força necessária para soltar o que precisa ser solto e para não me apegar a nada que afaste meu coração da tua santidade. Desejo ardentemente ser mais parecido com Jesus, por isso, peço que me moldes à tua semelhança, transformando meus pensamentos em pensamentos puros e minhas ações em reflexos da tua verdade. Tua palavra diz que se afirmarmos ter comunhão contigo, mas andarmos nas trevas, estamos mentindo para nós mesmos. Por isso, Senhor, eu clamo por um relacionamento honesto e transparente, uma comunhão que não seja obstruída por segredos ou sombras. Quero andar na luz da tua palavra, pois ela é a lâmpada que guia meus pés e a luz que dissipa a incerteza do meu caminho. Que as tuas promessas sejam sementes plantadas no solo fértil do meu coração, crescendo e dando frutos de justiça e paz a cada novo dia. Oro para que tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, separe em mim o que é santo do que é profano, e o que provém de ti daquilo que é apenas fruto do meu ego. Que o Senhor ocupe o trono central dos meus pensamentos, governando minhas ações, guardando cada palavra que sai da minha boca e me conduzindo a um entendimento espiritual mais profundo. Dá-me a graça indispensável para te priorizar em cada segundo do meu dia, colocando a tua presença acima de todas as metas, planos ou obrigações humanas. Espírito Santo, vem em meu auxílio para que eu consiga cumprir o maior de todos os mandamentos, amando o Pai com toda a minha força e entendimento. Que eu não seja apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante fervoroso que vive em obediência por amor e não por medo. Confio plenamente que, ao te colocar em primeiro lugar, as bênçãos da paz e do crescimento espiritual inundarão minha casa e minha família. Ajuda-me a compreender que teus mandamentos são o caminho para a plenitude e que em ti encontro tudo o que realmente necessito. Transforma-me de dentro para fora, renovando minha mente para que eu experimente a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que minha vida seja uma adoração contínua, centrada em Cristo e firme na esperança da eternidade. Em nome de Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu oro e agradeço. Amém. Senhor Jesus, ao fechar os meus olhos e mergulhar profundamente na tua santa presença, vejo-me em espírito sentado contigo no Monte das Oliveiras, sentindo o vento suave que soprava naquela tarde e ouvindo a gravidade santa em tua voz divina, enquanto proferias palavras que atravessam os milênios e chegam com força total ao meu coração no dia de hoje. Tu estavas diante daqueles 12 homens simples, mas teu olhar de fogo e compaixão atravessava as cortinas do tempo,
enxergando com clareza os dias complexos em que eu viveria agora, dias marcados por uma névoa densa de engano e por provações que testariam a fibra mais profunda de cada alma humana. Tu me advertiste com tamanha ternura e ao mesmo tempo com uma firmeza inabalável sobre como muitos seriam levados ao erro, e essa palavra muitos ecoa em minha mente como um sino de alerta constante que não me deixa esquecer que não se trata de uma pequena minoria ou de alguns poucos isolados, mas de uma multidão imensa que se perderia em meio a labirintos de promessas vazias, carismas puramente humanos e ideologias sedutoras. Tu viste perfeitamente como muitos se levantariam ao longo da história alegando ser o Messias ou portadores de uma verdade nova, trazendo soluções mágicas para as dores da existência e palavras que soam como música doce para ouvidos cansados e desesperados, mas que no fundo da alma são apenas armadilhas cruéis para desviar o povo da tua verdade pura, santa e imutável. Sinto em meu ser o peso dessa imensa responsabilidade de permanecer desperto e vigilante em todos os momentos, pois o engano raramente se apresenta de forma grotesca ou óbvia, mas muitas vezes ele vem disfarçado de luz, de bondade aparente e de uma conveniência que tenta me convencer a seguir o caminho mais largo, mais fácil e menos custoso para a minha carne. Ajuda-me, meu Rei e meu Salvador, a ter os meus ouvidos espirituais sempre afinados e atentos à tua voz suave e firme, para que em meio ao barulho ensurdecedor de tantos falsos profetas e de tantas correntes de pensamento que tentam a todo custo redefinir o que é sagrado e o que é profano, eu possa identificar instantaneamente o tom inconfundível do teu amor sacrificial e da tua retidão eterna, mantendo os meus pés firmados e inabaláveis na rocha que é a tua palavra que nunca passa e nunca falha. Vivemos em um tempo onde as guerras e os rumores de guerras não são apenas notícias distantes em telas frias, mas uma realidade que bate com força à nossa porta, trazendo uma inquietação constante e um sentimento coletivo de que o mundo inteiro está em profundas dores de parto. Tu nos falaste com clareza sobre nações se levantando contra nações e reinos entrando em conflitos sangrentos, e ao olhar ao redor com atenção, vejo que esse conflito não é apenas geopolítico ou humano, mas é o reflexo de uma guerra espiritual profunda que se manifesta no ódio desenfreado e na traição que penetra dolorosamente até mesmo nos lares que deveriam ser sagrados. Sinto uma dor profunda e uma tristeza santa ao perceber como o amor de tantos está esfriando rapidamente, transformando-se em uma indiferença gélida que prioriza o eu acima do próximo e a conveniência momentânea acima de uma fé genuína e sacrificial. É verdadeiramente assustador observar como a verdade absoluta está sendo fragmentada e redefinida para se adequar aos desejos e caprichos de um mundo que se esqueceu voluntariamente de ti, um lugar onde o que é errado é chamado de certo com arrogância e o que é santo é ridicularizado com desprezo. Percebo que muitos dos meus irmãos e irmãs estão se cansando da jornada, permitindo que a apatia espiritual tome conta de seus corações e que o sono pesado da alma os envolva como um manto perigoso e anestesiante. Jesus, eu reconheço esses sinais em minha própria vida e ao meu redor, e eles não me causam pânico ou desespero, mas sim uma urgência santa e um temor reverente, pois sei que tu não nos deste esses avisos para nos assustar, mas para que pudéssemos encontrar a nossa única esperança e a nossa segurança absoluta em ti. Em meio a esta escuridão que parece avançar sem trégua, eu me agarro com todas as minhas forças à tua promessa gloriosa de que retornarás com poder e majestade indescritíveis, e que assim como o relâmpago cruza o céu de leste a oeste em um instante, a tua vinda será evidente e avassaladora para todos os olhos, sem que ninguém possa jamais ignorar a tua presença soberana e o teu julgamento justo. A parábola das 10 virgens arde em meu espírito como uma lição de vida e morte, revelando de forma cortante que estar inserido no grupo daqueles que te esperam não é, por si só, uma garantia de estar realmente preparado para o teu encontro face a face. Consigo visualizar em minha mente aquelas 10 mulheres, todas com suas lâmpadas em mãos, todas vestidas com as mesmas roupas nupciais, todas compartilhando o mesmo propósito declarado de encontrar o noivo, e percebo com temor o quanto a aparência externa e a religiosidade podem ser mortalmente enganosas. 50% delas tinham o azeite necessário e suficiente, enquanto as outras 5 possuíam apenas a estrutura da lâmpada e a forma da esperança, mas careciam desesperadamente do combustível interno que mantém a chama viva nas horas mais escuras e silenciosas da madrugada. O que me faz refletir profundamente, Senhor, é que todas elas sem exceção ficaram cansadas e todas acabaram dormindo enquanto tu te demoravas em tua vinda, o que me mostra que a nossa humanidade é frágil e que todos nós passamos por momentos inevitáveis de exaustão e fraqueza. No entanto, a diferença crucial e eterna não estava no fato de terem dormido ou não, mas sim no que cada uma carregava consigo em reserva antes de o sono chegar e a noite cair.
O azeite representa algo extremamente pessoal e intransferível, algo que não pode ser emprestado, vendido ou transferido no último minuto de desespero, pois ele representa a minha história real contigo, a minha devoção secreta e as horas que passei de joelhos em oração quando ninguém mais estava vendo ou ouvindo. Não quero ser aquele cristão que confia apenas no azeite acumulado pelos outros, que tenta desesperadamente viver da fé dos seus pais, do entusiasmo dos seus pastores ou da espiritualidade dos seus amigos, pois eu sei que quando o grito da meia-noite ecoar pelos vales e montanhas, cada um de nós terá que apresentar a sua própria chama viva e o seu próprio reservatório. Ajuda-me, meu Pai, a cultivar esse azeite sagrado todos os dias da minha vida, nas pequenas decisões de obediência, no tempo precioso dedicado à Tua palavra e na busca incessante e faminta pela Tua presença real, para que a minha lâmpada nunca se apague por falta de cuidado e eu não seja encontrado vazio e desolado naquele momento que decidirá todo o meu destino eterno. O momento profético do grito da meia-noite é, sem dúvida, a cena mais solene e impactante de toda a história humana que ainda está por se cumprir totalmente, aquele instante em que o silêncio agonizante da espera será rompido para sempre pelo anúncio retumbante de que o noivo finalmente chegou para buscar a sua amada. Imagino com um tremor na alma o sobressalto daquelas virgens ao acordarem com aquele som estrondoso e o pânico paralisante e desesperador daquelas que perceberam, tarde demais, que suas luzes estavam se apagando e se transformando em fumaça justamente quando mais precisavam de claridade para caminhar. As palavras daquelas que não tinham o azeite, implorando desesperadamente por uma ajuda que não podia ser dada, ecoam em meus ouvidos como um aviso eterno de que a preparação espiritual profunda não é algo que se possa improvisar no susto ou tentar comprar por conveniência em uma última hora de agonia. E o que mais corta o meu coração e me faz prostrar em reverência é imaginar a porta pesada sendo fechada de forma definitiva e o clamor angustiado daquelas que ficaram do lado de fora, gritando: Senhor, Senhor, abre para nós com lágrimas de arrependimento tardio, apenas para ouvir a resposta mais devastadora e terrível que um ser humano poderia jamais escutar em toda a sua existência. Em verdade vos digo que não vos conheço. Isso me lembra com uma força renovada, Jesus, que o verdadeiro cristianismo não é sobre pertencer a uma denominação, ostentar um título ou saber informações teológicas sobre ti, mas é inteiramente sobre ser conhecido por ti em um relacionamento de intimidade profunda, diária e genuína. A tolice fatal de deixar para amanhã o que deve ser feito com prioridade absoluta hoje pode custar a eternidade inteira, e eu me recuso terminantemente a ser levado pela distração hipnotizante deste mundo que me convida a tratar a minha caminhada contigo como algo secundário, ou como um pneu reserva que só é útil em momentos de crise. Eu quero que a minha vida inteira seja um altar contínuo de adoração e serviço, onde o fogo do teu espírito nunca se apague porque eu escolhi ser sábio, escolhi estar alerta e escolhi priorizar o teu reino acima de qualquer prazer ou distração terrena, sabendo que o dia e a hora exatos pertencem apenas ao Pai Celestial e que a minha única missão é estar pronto a qualquer momento. Senhor Jesus Cristo, neste momento de profunda entrega e silêncio diante da tua glória, eu venho diante de ti com uma humildade que reconhece a minha total dos reis e o nome que está acima de todo e qualquer nome que se possa nomear. Tu és digno de cada suspiro que sai dos meus pulmões, de cada pensamento que atravessa a minha mente e de toda a adoração mais profunda que eu possa expressar com a minha voz e com a minha vida, e agradeço-te de todo o meu coração por me amar com uma fidelidade tão vasta que eu mal consigo compreender com o meu intelecto limitado. Obrigado por me avisar com antecedência sobre os tempos sombrios e as tempestades que viriam, pois em teu amor infinito tu não desejas que nenhum de nós seja pego de surpresa pela escuridão que tenta envolver o mundo com suas mentiras e medos. Peço-te agora, com toda a minha fé, que me des uma sabedoria que venha diretamente do teu trono de graça, uma sabedoria que seja pura, pacífica, moderada e cheia de bons frutos, para que eu tenha o discernimento necessário sobre como caminhar com integridade e luz nestes dias de tanta confusão e sombras. Ajuda-me a encher a minha lâmpada com o óleo fresco e renovador da tua presença todos os dias, logo ao amanhecer e até o deitar, para que a minha vida exale o teu perfume suave e a minha luz brilhe com uma clareza inconfundível em meio às trevas deste século. Remove de mim, com o teu toque purificador, toda a apatia espiritual, todo o desânimo e todo o sono que tenta paralisar os meus sentidos espirituais, reacendendo no centro do meu peito a chama viva da paixão pelo teu reino e pelo teu caráter santo e imaculado. Que o teu Espírito Santo seja o meu guia constante em cada pequeno passo, ensinando-me com paciência a discernir o que é eterno e valioso daquilo que é passageiro e fútil, e que eu nunca me canse de buscar a tua face com toda a minha força,
pois sei que somente em ti encontro a paz que excede todo o entendimento e a força sobrenatural necessária para permanecer de pé, vigilante e firme, aguardando com uma alegria transbordante o momento bendito do nosso encontro glorioso nas nuvens. Pai Celestial, eu te peço agora uma proteção especial e sobrenatural para o meu entendimento, para as minhas emoções e para o meu espírito, para que eu nunca seja enganado por nenhuma voz, por mais doce ou convincente que pareça, que não seja a tua voz de pastor. Vivemos cercados por uma avalanche de mensagens que agradam ao nosso ego e que afagam os nossos desejos carnais, mas que secretamente enfraquecem a nossa alma e nos afastam da cruz. E por isso eu te peço o dom do discernimento para rejeitar qualquer evangelho diluído, qualquer mensagem barata que me deixe confortável no meu pecado e que não me chame com urgência à santidade e à renúncia. Protege-me, Senhor, das palavras vazias de falsos mestres e das filosofias humanas que tentam sutilmente substituir a tua verdade eterna por meias verdades modernas e convenientes, pois o meu coração deseja o evangelho completo e sem distorções, aquele que confronta o meu orgulho, que me chama ao arrependimento sincero e diário e que me convida a uma entrega absoluta e sacrificial de tudo o que eu sou e de tudo o que eu tenho. Senhor, ajuda-me a não ser arrastado pela correnteza da multidão que busca apenas bênção dor acima de tudo, priorizando a minha transformação interior e a santificação da minha alma pela renovação constante da minha mente na tua palavra. Abre os meus olhos espirituais para que eu veja o mundo e os acontecimentos atuais não apenas através das notícias tendenciosas e das manchetes de medo, mas através da lente clara e profética do teu espírito, percebendo com clareza as realidades espirituais que estão em jogo nos bastidores da história. Que o meu coração permaneça sensível ao teu toque e que o meu amor por ti e pelo meu próximo nunca se esfrie, mesmo diante da maldade que parece aumentar a cada... Antes de iniciarmos este momento sagrado de intercessão, convido você a mergulhar profundamente nas Escrituras e permitir que a voz do Mestre ecoe em seu espírito. Imagine a cena descrita em Mateus, capítulo 24, onde Jesus se encontrava sentado com seus discípulos no alto do Monte das Oliveiras. Ali, em um cenário de serenidade física, ele proferiu palavras que atravessariam os séculos com uma urgência inabalável. O olhar de Jesus ia muito além daqueles 12 homens ali presentes. Ele enxergava o horizonte da história humana, via os nossos dias e um futuro repleto de turbulências, enganos sofisticados e provações severas. Com uma compaixão profunda em sua voz, ele emitiu um alerta que não deve ser ignorado por ninguém que deseja segui-lo. Ele advertiu que chegaria o tempo em que muitos seriam levados ao erro. Observe que ele não disse que apenas alguns seriam enganados, mas sim muitos. Ele previu o surgimento de figuras carismáticas que alegariam ser o Messias, vindo com promessas sedutoras e palavras convincentes que parecem certas ao ouvido humano, mas que estão desesperadamente longe da verdade eterna. Jesus sabia que o carisma e a retórica muitas vezes seriam usados para mascarar a ausência de Deus e que muitos, infelizmente, escolheriam seguir esses caminhos tortuosos por causa de uma conveniência passageira. Este é o tempo de abrirmos nossos olhos espirituais para discernir a verdade em meio ao ruído. Jesus não parou o seu alerta apenas na questão do engano espiritual, ele apresentou uma visão sóbria e realista do mundo em que viveríamos. Ele falou abertamente sobre guerras e rumores de guerras, sobre nações que se levantariam contra nações e reinos em conflitos incessantes. Ele descreveu um cenário onde os corações humanos se tornariam frios e indiferentes. Falou sobre a traição surgindo nos lugares mais inesperados, inclusive dentro do núcleo familiar, e sobre um ódio desenfreado que tentaria sufocar a luz da esperança. Ele previu que o amor, aquela força divina que deveria sustentar a humanidade, começaria a desaparecer de muitos lugares. Jesus afirmou categoricamente que muitos se afastariam da fé, abandonando o caminho estreito por causa das pressões do mundo. Ao olharmos ao nosso redor hoje, é impossível não reconhecer os sinais que ele descreveu com tanta precisão. Vivemos em uma época de profunda confusão espiritual, onde a verdade está sendo constantemente redefinida para se adequar aos desejos humanos e o amor está sendo distorcido em algo puramente egoísta. A fé genuína está sendo frequentemente substituída por uma conveniência barata que não exige sacrifício nem transformação.
Muitos corações estão se cansando da jornada e muitos estão permitindo que suas almas adormeçam em um estado de apatia perigosa, voltando-se apenas para si mesmos e esquecendo-se da eternidade que nos aguarda. Contudo, em meio a esse cenário que parece sombrio, Jesus oferece muito mais do que apenas um aviso severo. Ele nos oferece uma esperança inabalável e algo sólido ao que nos agarrar. Ele prometeu que retornará com poder e grande glória, e que seu retorno será repentino e inconfundível, como um relâmpago que cruza o céu de uma extremidade à outra. Esse evento não passará despercebido por ninguém, mas ninguém poderá prever o momento exato em que ocorrerá. Nem os anjos do céu conhecem essa hora, somente o Pai detém esse segredo. Por isso, a instrução de Jesus é clara: fiquem vigilantes e vivam preparados. Ele nos ensina que estar preparado não é algo que se possa improvisar no último segundo ou quando o pânico se instaurar. A prontidão espiritual é algo que se constrói tijolo por tijolo, dia após dia, na intimidade do lugar secreto. Para ilustrar essa verdade de forma pessoal e impactante, Jesus compartilha a parábola das 10 virgens, registrada em Mateus capítulo 25. Imagine 10 jovens mulheres aguardando ansiosamente o encontro com o noivo. Todas faziam parte do mesmo grupo, todas tinham a aparência externa adequada para o papel e todas haviam recebido o convite para a celebração. Todas carregavam lâmpadas em suas mãos. Olhando de fora, elas eram quase idênticas em seu propósito e vestimenta, mas uma diferença crucial estava escondida naquilo que elas carregavam para além das aparências. Apenas 5 delas estavam verdadeiramente preparadas para o que estava por vir. As 5 jovens prudentes levaram óleo extra consigo, garantindo que suas lâmpadas permanecessem acesas independentemente da demora. As outras 5, chamadas de tolas, negligenciaram essa preparação. Talvez elas tenham presumido que tinham tempo de sobra, ou talvez estivessem distraídas demais com as coisas passageiras para levar a sério a possibilidade de um atraso. O tempo passou, o noivo demorou e a noite caiu pesadamente sobre elas. O cansaço as venceu e todas acabaram adormecendo. E então, exatamente à meia-noite, o grito repentino ecoou no silêncio: "Eis o noivo, venham conhecê-lo." Naquele instante de urgência, todas acordaram e se apressaram em preparar suas lâmpadas, mas apenas as prudentes tinham o combustível necessário para manter a luz brilhando. Em desespero, as tolas tentaram pedir óleo emprestado, mas as prudentes sabiam que o óleo representava algo que não pode ser compartilhado ou transferido. O óleo simboliza o relacionamento pessoal com Deus, a devoção cultivada no secreto, a vida de oração e a prontidão da alma. Ninguém pode preparar o seu coração por você, e você não pode viver da fé de outra pessoa. Enquanto as tolas saíram em uma busca tardia por óleo, o noivo chegou. Aquelas que estavam prontas entraram para a festa e a porta foi fechada com firmeza. Quando as outras retornaram e clamaram para que a porta fosse aberta, receberam a resposta mais dolorosa que um ser humano pode ouvir: "Eu não as conheço." Jesus encerra esse ensinamento com uma ordem que deve ressoar em nossos corações hoje: vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Senhor Jesus, eu me coloco diante da tua presença agora com um coração humilde e reverente, reconhecendo que tu és poderoso além de qualquer medida humana. Tu és santo, justo e a própria encarnação da verdade. Tu és o Rei que governa sobre todos os reis e o teu nome está acima de todo nome que se possa nomear. Senhor, tu és digno de cada respiração que eu dou, de cada canção que meus lábios entoam e de cada ato de adoração que eu possa oferecer em gratidão pela tua existência. Muito obrigado por me amar com tamanha profundidade e fidelidade, a ponto de me deixar avisos tão claros sobre o que está por vir. Tu viste a escuridão desta era antes mesmo dela se manifestar e, em tua misericórdia, decidiste nos alertar para que não nos perdêssemos. Senhor, eu não quero ser descuidado com esse aviso sagrado. Não permitas que eu viva distraído pelos prazeres momentâneos ou meio adormecido enquanto o mundo ao meu redor se torna cada vez mais denso e sombrio. Por favor, Jesus, ajuda-me a ser como as virgens prudentes, mantendo-me alerta, preparado e, acima de tudo, cheio do óleo da tua presença constante. Não permitas que eu seja pego de surpresa quando o grito da meia-noite soar. Dá-me a sabedoria que vem do alto, aquela que é pura, pacífica, cheia de bons frutos e humilde. Concede-me discernimento espiritual sempre que eu abrir a tua palavra, para que ela não seja apenas uma leitura rotineira,
mas sim o pão da vida que transforma o meu ser e incendeia o meu coração com a verdade eterna. Pai querido, abra os meus olhos espirituais para que eu veja além das aparências e compreenda o que realmente está acontecendo no mundo espiritual. Não quero ser guiado apenas pelas manchetes ou pelas opiniões dos homens, mas pelo que o teu Espírito revela ao meu coração. Ensina-me a caminhar na integridade, alicerçado no teu amor, sem jamais fazer concessões com o pecado ou me desviar do caminho que traçaste para mim. Lembro-me do teu aviso para termos cuidado para que ninguém nos engane, pois o engano está em toda parte, disfarçado de luz e boas intenções. Existem tantas vozes e opiniões tentando nos afastar do teu coração. Por isso, peço que me protejas de falsos mestres e de palavras vazias que apenas massageiam o ego, mas não alimentam a alma. Impede-me, Senhor, de abraçar um evangelho diluído que me deixe confortável no meu erro, mas que não me leva à santificação. Eu não quero meias verdades. Eu anseio pelo evangelho completo, aquele que confronta o meu pecado, me chama ao arrependimento genuíno e me convida a uma entrega total e diária a ti. Senhor, que eu esteja entre aqueles que perseveram até o fim, mantendo o meu coração sensível e aquecido pelo teu espírito, mesmo quando o mundo ao meu redor tenta endurecê-lo. Não permitas que o meu amor por ti esfrie, mas faze com que a minha paixão brilhe com uma intensidade cada vez maior, sendo uma luz para aqueles que ainda caminham nas trevas. À medida que a escuridão deste mundo aumenta, que a luz da tua presença em mim brilhe ainda mais forte para que todos vejam que tu és o Senhor. Que a minha vida seja um testemunho vivo que aponte as pessoas para o teu reino, não apenas por meio das minhas palavras, mas através do meu caráter e das minhas ações. Mantém-me limpo e fiel em todos os meus caminhos. Que o Espírito Santo me preencha a cada novo amanhecer, concedendo-me o poder necessário para dizer não às tentações e sim à tua santidade. Conforme diz a tua palavra, guarda a minha alma e livra-me, pois em ti deposito toda a minha confiança e refúgio. Que a integridade e a retidão sejam os meus guardiões enquanto espero pacientemente em ti. Protege-me nesta hora de provação e ajuda-me a ser honesto em tempos de engano, gentil em tempos de fúria e fiel quando muitos escolhem a indolência espiritual. Obrigado por seres a minha força na fraqueza e por nunca permitires que a tentação seja maior do que eu possa suportar através da tua graça. Obrigado por iluminares o meu caminho e por me levantares sempre que eu tropeço. Jesus, mantenha os meus olhos fixos em ti e não me deixes cair na apatia espiritual. Que eu seja encontrado fiel, adorando e esperando com alegria o dia glorioso do teu retorno. Prepara-me, molda-me e purifica-me para que a minha maior alegria seja conhecer-te profundamente todos os dias da minha vida. Eu te amo, Jesus, e anseio pelo momento em que te verei face a face. Amém. Antes de iniciarmos nossa conversa com o céu, eu convido você a silenciar os ruídos deste mundo e abrir os ouvidos da sua alma para o que o Senhor deseja falar. Se eu digo que creio em Deus e me coloco como um seguidor fiel de Jesus, eu não posso, de maneira nenhuma, negligenciar o poder da oração. Muitas vezes, nós olhamos para a oração como se fosse apenas um detalhe ou um acessório na nossa caminhada cristã, algo que fazemos apenas por hábito ou protocolo. Mas a verdade é que a oração não é um recurso opcional, não é apenas uma corda de resgate para ser usada quando estamos desesperados ou quando o barco da nossa vida parece estar afundando. Não, a oração é a minha tábua de salvação constante, é o oxigênio que mantém meu espírito vivo e pulsante. É através dela que eu permaneço perto do meu Criador, que eu aprendo a respirar na sua presença e que eu afino meus ouvidos para reconhecer a sua voz doce e mansa em meio ao caos de um mundo barulhento. Quando eu paro para refletir sobre a vida de Jesus, eu vejo que até ele, sendo o próprio Deus em forma humana, cheio de sabedoria e autoridade, não abria mão desse contato íntimo. Ele buscava o Pai em oração constantemente, retirando-se para lugares desertos, orando antes de cada decisão importante, orando com lágrimas no Getsemane e até mesmo em seus últimos suspiros na cruz. Se o próprio Filho de Deus precisava desse sustento, como posso eu pensar que posso caminhar com minhas próprias forças e negligenciar a conexão que me mantém unido à vida verdadeira? A oração é o lugar onde eu sou conhecido e onde eu conheço a Deus. Eu reconheço que, muitas vezes, eu me sinto cansado e o peso da vida parece esgotar todas as minhas energias. Vivemos em um mundo frenético,
cheio de distrações que competem pela nossa atenção a cada segundo, e é fácil deixar que a chama da oração comece a tremular e se apagar. Minha mente se sente fadigada, meu coração se torna pesado com as preocupações do amanhã, e eu acabo me esquecendo de quão desesperadamente eu preciso dessa comunhão diária com o Pai. Mas hoje, eu sinto uma saudade profunda queimando no meu peito, uma vontade de ir além da superfície e de parar de tratar meu tempo com Deus como uma obrigação maçante da minha agenda ou um ritual vazio. Eu não quero mais fazer as coisas por rotina. Eu quero que cada palavra minha diante do trono da graça tenha peso, profundidade e significado real. Eu sei que minha alma só se sentirá verdadeiramente viva e vibrante novamente quando eu parar de apenas falar e começar a me entregar verdadeiramente à sua presença. Se você, assim como eu, sente que está apenas cumprindo uma tarefa religiosa, saiba que existe algo muito mais profundo reservado para nós no Espírito Santo. Há um convite divino para mergulharmos em águas mais profundas, para deixarmos de lado a oração superficial e mecânica e buscarmos uma intimidade que transforma o nosso ser de dentro para fora. Não é sobre o volume da nossa voz ou sobre a perfeição das nossas frases, mas sobre a sinceridade de um espírito que clama por mais de Deus. Sinto que o Senhor está nos chamando para um novo nível de comunhão onde o silêncio também é oração e onde a nossa alma encontra repouso seguro. Para que essa transformação aconteça, eu preciso entender uma verdade fundamental. Eu não consigo orar sozinho. Eu preciso desesperadamente do Espírito Santo de Deus. Ele é o meu ajudador, o meu guia fiel e aquele que traz o verdadeiro sopro de vida para as minhas palavras. Muitas vezes eu me ajoelho e não sei o que dizer, minhas frases parecem vazias, desconexas e meus pensamentos divagam para longe. É exatamente nesses momentos de fragilidade que a promessa de Romanos capítulo 8 se torna o meu refúgio e a minha força, pois o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, pois somos limitados pela nossa humanidade, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras humanas. Que verdade reconfortante é saber que, quando meu coração está tão quebrantado que as palavras fogem, o Espírito Santo está ali, traduzindo o meu silêncio diante do Pai Celestial. Ele conhece as profundezas insondáveis de Deus e as profundezas secretas da minha alma, e ele sonda os corações com uma perfeição que eu jamais poderia alcançar. Ele pega o meu fardo pesado, a minha confusão mental e o meu pranto silencioso, e os transforma em orações poderosas que estão em perfeita harmonia com a vontade soberana do Senhor. Eu não estou sozinho nesse quarto escuro ou nesse momento de aflição extrema. O Espírito de Deus está comigo, orando através de mim e por mim, garantindo que meu clamor chegue ao lugar santíssimo com clareza, pureza e autoridade celestial que eu mesmo não possuo. O Espírito é o elo que me une ao coração do Pai. Eu aprendo com Jesus Cristo que a oração não é um palco para performances religiosas ou para exibições de espiritualidade. Ele nos alertou com autoridade para não sermos como aqueles que pensam que serão ouvidos por falarem demais ou por usarem palavras difíceis e rebuscadas apenas para impressionar. O Pai não busca oradores eloquentes ou mestres da linguagem, ele busca filhos humildes e corações quebrantados. A oração é sobre conexão real e íntima, sobre baixar todas as minhas máscaras e ser completamente transparente diante daquele que já me conhece por inteiro, antes mesmo de eu abrir a boca. O Espírito Santo é quem me ajuda a alcançar esse nível de sinceridade total, pois ele traz vida e verdade às minhas súplicas mais íntimas. Em Efésios, somos instruídos a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a orar no Espírito em todas as ocasiões possíveis. Isso significa que minha vida de oração deve ser permeada pela sua presença em cada pequeno e grande detalhe do meu dia a dia. Não é apenas uma oração de domingo na igreja ou um momento rápido antes de dormir, mas é um estado de espírito constante e consciente. Seja no trânsito estressante, na rotina da cozinha, nas lágrimas de tristeza ou no riso de alegria, cada instante se torna um altar sagrado quando eu convido o Espírito Santo para participar dele ativamente. Eu quero que cada suspiro meu seja uma forma de adoração e que minha vida seja um fluxo contínuo de comunhão, onde o medo paralisante é substituído pela fé inabalável e a dúvida pela confiança absoluta na proteção divina. Agora, meu amado Pai Celestial, eu me aproximo do teu trono de graça com toda a humildade que consigo reunir em meu ser. Eu elevo a ti o meu coração e também a vida de cada pessoa preciosa que se une a mim nesta oração agora.
Tu nos conheces profundamente, Senhor. Tu vês a fome que temos de ti e a sede que queima em nossas almas por mais da tua presença renovadora. Vemos que nossas próprias palavras são limitadas e que muitas vezes nos sentimos secos e exaustos em meio ao deserto da vida moderna. Mas tu és um Pai infinitamente bondoso e tu prometeste em tua palavra que, se nós, sendo falhos e limitados, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor daria o Espírito Santo àqueles que o pedissem com fé. Então, eu peço agora, com a fé de uma criança que confia plenamente no seu Pai, enche-me, Senhor. Eu não busco tesouros terrenos que o tempo consome, não busco o reconhecimento humano ou o conforto passageiro deste mundo. O que eu mais desejo e anseio é ser preenchido completamente pelo teu Santo Espírito, de forma transbordante. Espírito Santo, sopra sobre mim um novo fôlego de vida neste exato momento. Eu te convido a entrar no meu quarto, na minha casa, nos meus pensamentos e em cada recanto escondido do meu ser que ainda não foi rendido a ti. Ensina-me a orar com peso espiritual, com fervor genuíno e com aquela verdade que move montanhas e toca profundamente o coração de Deus. Eu não aceito mais viver de orações superficiais, eu quero a intimidade que queima o pecado, a comunhão que restaura o que foi quebrado e a paz que excede todo o entendimento humano e guarda o meu coração em Cristo Jesus. Senhor Jesus, ajuda-me a caminhar e a orar no Espírito todos os dias da minha vida, sem cessar. Que as minhas palavras brotem desse lugar profundo onde o Senhor habita em mim e que, nos momentos em que o cansaço extremo me calar, os meus suspiros sejam entendidos como cânticos de adoração diante de ti. Peço que o Espírito Santo abra os meus olhos espirituais sempre que eu me debruçar sobre a tua palavra, para que as Escrituras não sejam apenas letras pretas em papel branco, mas sim vida, luz e uma espada afiada que ilumina o meu caminho e discerne os pensamentos do meu coração. Que a tua verdade divina dissipe toda e qualquer confusão da minha mente e destrua de uma vez por todas as mentiras que o inimigo tem tentado plantar no meu coração para me desanimar. Desperta em mim uma fé que não dorme e uma ousadia santa para interceder pela minha família, pelos meus amigos e por aqueles que ainda não te conhecem como Salvador. Eu não peço apenas por segurança física, mas por salvação eterna e por uma entrega total de todos aqueles que eu amo ao teu senhorio. Faz de mim um verdadeiro guerreiro de oração, não porque eu tenha força ou mérito próprio, mas porque eu conheço aquele que é todo-poderoso e cuja força se aperfeiçoa de maneira perfeita na minha fraqueza. Dá-me o discernimento espiritual necessário para reconhecer as armadilhas sutilmente armadas pelo mal e a coragem inabalável para resistir a toda tentação, escolhendo sempre o caminho da santidade e da luz, pois eu desejo ardentemente que cada área da minha vida reflita a glória do teu nome. Por fim, ó Deus, eu te peço que me enchas até transbordar completamente, para que não haja mais espaço em mim para o orgulho, para a amargura, para o medo ou para a ansiedade sufocante. Que a chuva serena do teu espírito inunde os lugares áridos e secos da minha alma e que a minha vida carregue a fragrância suave e irresistível de Cristo por onde quer que eu vá. Eu quero que a minha casa seja um santuário de adoração contínua e que os meus lábios transbordem gratidão sincera em vez de murmuração ou reclamação. Obrigado, Abba Pai, porque não recebi um espírito de escravidão para viver novamente com medo, mas recebi o espírito de adoção que me permite chamar-te de Pai com toda a confiança e amor de um filho. Eu sei que não sou um órfão espiritual e que nunca estou perdido, pois eu pertenço a ti por toda a eternidade. Espírito Santo, continua a fazer a tua vontade soberana e perfeita em mim, interrompe as minhas distrações inúteis, quebra a monotonia da minha rotina religiosa e cura cada ferida emocional que ainda dói no meu peito. Lembra-me constantemente de quem eu sou em ti e ajuda-me a andar sempre pelo Espírito, para que eu não satisfaça os desejos da minha carne que tentam me afastar da tua presença santa. Eu não quero viver uma vida reativa, movida apenas pelas circunstâncias difíceis, mas uma vida receptiva, movida pelos teus sussurros e pela tua direção clara. Entrego tudo o que sou, meus sonhos, meus medos e tudo o que tenho em tuas mãos, confiando que o Senhor continuará a me atrair para mais perto de si, dia após dia, até o fim. No precioso, poderoso e incomparável nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço por me ouvir. Amém. Ao fechar os meus olhos e mergulhar no silêncio desta noite, sinto a necessidade profunda de meditar na vastidão do teu amor incondicional, ó Deus, um amor que não conhece limites e que alcança cada detalhe da minha existência. Quando paro para refletir,
Percebo que a tua afeição por mim é como um oceano profundo e sereno que me envolve por completo, protegendo-me quando os perigos desta vida tentam me alcançar e oferecendo-me o perdão mais puro sempre que tropeço em meus próprios erros. É um amor que não apenas observa, mas age com uma misericórdia infinita quando a tristeza tenta se instalar em minha alma, trazendo uma paz que o mundo jamais poderia me oferecer, uma calmaria que aquieta as tempestades mais violentas do meu coração e da minha mente, independentemente de quão escuras as nuvens pareçam estar lá fora. Esse amor divino me concede a esperança inabalável da vida eterna, uma promessa que brilha como um farol em meio à escuridão e que me sustenta firmemente durante as horas mais difíceis, lembrando-me de que eu nunca estou sozinho. O teu amor é como um rio cristalino que nunca cessa de fluir, refrescando a minha alma cansada e renovando as minhas forças a cada novo fôlego, dando-me infinitas oportunidades de recomeçar e de ser transformado pela tua graça que vai muito além de qualquer coisa que a minha mente limitada possa sequer imaginar. Embora o teu amor esteja sempre presente e disponível, eu reconheço que preciso abrir as portas do meu coração com sinceridade para aceitar os dons preciosos que o Senhor me oferece nesta noite. Não basta saber que o Senhor me ama, eu desejo permitir que esse amor me transforme profundamente de dentro para fora, mudando a minha maneira de ver o mundo e de tratar o meu próximo. Enquanto me preparo para encerrar as atividades deste dia, reservo este momento sagrado para acolher tudo o que o Senhor preparou para mim, aceitando Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, aquele que em um ato de amor supremo deu a própria vida para que eu pudesse ter redenção. Acolho também o Espírito Santo como meu doce consolador, meu conselheiro fiel e o mestre que me ensina as verdades eternas, guiando os meus pensamentos com sabedoria e discernimento divinos. Deixo que a tua palavra, que é lâmpada para os meus pés, ilumine o meu caminho e me dê a direção correta a seguir. Lembro-me com gratidão do que o salmista declarou no Salmo 27, versículo 10, dizendo que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Um lembrete poderoso de que o teu aceite não depende da minha perfeição ou dos meus méritos, mas apenas da tua graça infinita que me recebe exatamente como eu sou. Independentemente das minhas falhas passadas ou da complexidade da situação em que me encontro agora, eu sei que o Senhor está pronto para me receber em teus braços paternos, bastando apenas que eu me afaste dos meus caminhos errados e abra o meu coração totalmente para o Rei Jesus. Por isso, antes que o sono chegue, eu faço questão de preencher cada canto da minha alma com a tua presença santa, entregando a ti o trono do meu coração e fazendo de ti a prioridade absoluta da minha vida. Eu entendo agora que quando Jesus está verdadeiramente no centro da minha existência, todas as outras coisas começam a se encaixar perfeitamente em seus devidos lugares, pois as minhas preocupações, os meus medos mais profundos e as minhas ansiedades paralisantes são imediatamente ofuscados pela luz da tua paz e pela majestade da tua presença. Peço que o Senhor guie cada um dos meus pensamentos, cada uma das minhas futuras ações e decisões, conduzindo-me sempre pelo caminho da retidão, da integridade e da verdade eterna. Agora, em oração, eu abro completamente o meu coração ao meu Pai Celestial, agradecendo com fervor por me teres ajudado a superar todos os desafios deste dia que se encerra, sabendo que muitas coisas poderiam ter dado errado, mas o Senhor esteve ao meu lado em cada minuto e em cada hora, protegendo-me do mal invisível. Sou verdadeiramente grato por tudo o que consegui realizar hoje, reconhecendo que a força para trabalhar e a sabedoria para decidir vieram inteiramente de ti e do favor que o Senhor demonstrou para comigo. A tua proteção tem sido o meu escudo impenetrável, o teu amor tem servido como o meu refúgio seguro contra as intempéries e a tua graça tem sido o amparo que me impediu de cair. Como diz o Salmo 28, versículo 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda, por isso meu coração exulta de alegria e com o meu cântico eu o louvarei. O Senhor foi a minha força quando eu me senti fraco e o meu defensor quando eu estava vulnerável diante das pressões do mundo, e por essa razão meu coração repousa em total confiança, pois sei que o Senhor nunca me desamparou. Eu me alegro profundamente na tua bondade e no cuidado meticuloso que o Senhor tem com cada detalhe da minha vida, mantendo-me seguro e protegido sob as tuas asas. Mesmo que eu não consiga enxergar todos os perigos dos quais o Senhor me livrou hoje, eu te agradeço por me manter em segurança, por me dar o fôlego da vida, a força para caminhar e a alegria que só vem da tua presença constante como meu escudo e libertador. Ensina-me, Senhor, a viver de uma maneira que seja agradável aos teus olhos, guiando-me para andar em santidade para que eu permaneça firme.
Tu és o soberano Criador de todas as coisas e mantens o universo em perfeito equilíbrio, mesmo quando a minha vida pessoal parece estar mergulhada em caos e incertezas. Eu reconheço humildemente que não mereço o teu favor, mas agradeço porque o Senhor o concede a mim livremente, sustentando-me com bondade e misericórdia nos momentos em que a minha própria força se esgota. Quando me sinto sobrecarregado pelas demandas do cotidiano, encontro em ti o conforto e o vigor necessários para prosseguir, e por isso louvo o teu nome santo, pois somente tu és digno de toda a minha gratidão. Eu me apego com fé à promessa contida no Salmo 121, versículo 8, que afirma que o Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, agora e para sempre, e eu tomo posse dessa promessa para a minha vida e para a vida da minha família. Sei que existem batalhas espirituais sendo travadas ao meu redor constantemente, mas sou grato porque o Senhor é o meu escudo contra todo o mal e me guarda dos ataques invisíveis do inimigo. Enquanto tantas pessoas saem de casa e infelizmente não retornam, eu te agradeço pelo privilégio imenso de ter o Senhor como meu guardião, garantindo que eu voltasse para o meu lar em paz e segurança nesta noite. Nos dias em que a decepção tenta bater à minha porta, peço que o Espírito Santo me lembre que o Senhor guia cada um dos meus passos e faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Ajude-me a confiar mais em Ti e a depender da Tua provisão todos os dias, sabendo que a orientação do Espírito Santo é a maior bênção que eu poderia receber para tomar decisões sábias e agir conforme a Tua vontade. Tu és uma torre forte em minha vida, trazendo uma serenidade profunda ao meu coração e clareza à minha mente. Agradeço pelas lições aprendidas hoje e pela Tua palavra que me instruía a não andar ansioso por coisa alguma, mas a levar tudo a Ti através da oração e da gratidão. Sinto a Tua paz sobrenatural, que excede todo o entendimento humano, guardando o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus enquanto me preparo para o repouso. Ajuda-me a cultivar uma fé que transcenda os desafios visíveis e que me permita ver milagres operando em minha história. Peço perdão por todas as vezes em que piquei contra Ti em pensamentos, palavras ou ações, e rogo que o Senhor me purifique completamente, dando-me um novo começo e removendo qualquer resquício de negatividade da minha mente. Enquanto meu corpo se prepara para o descanso físico, peço que o Senhor acalme o meu espírito, aquiete o turbilhão dos meus pensamentos e me conceda a paz que só o Senhor pode dar. Que os teus anjos poderosos formem um acampamento ao redor da minha casa e da minha família, protegendo-nos de todo e qualquer dano durante as horas de escuridão. Reivindico a promessa de Provérbios que diz que ao me deitar não terei medo e o meu sono será suave e tranquilo. Afasta de mim todo medo e dúvida, abençoando-me com o descanso dos céus. Enquanto o meu corpo repousa, peço que o Senhor fortaleça o meu espírito e limpe a minha mente de todas as preocupações excessivas com o dia de amanhã, lembrando-me constantemente de que o meu futuro está seguro em Tuas mãos poderosas. Em vez de me desgastar com ansiedade sobre o que virá, escolho me concentrar em Ti e nas maravilhas que o Senhor está realizando em minha vida neste exato momento. Encontro um conforto inexplicável em saber que o Senhor é aquele que nunca dorme e nunca se cansa, vigiando-me com amor enquanto eu me entrego completamente aos Teus cuidados, entregando todas as minhas necessidades físicas, emocionais e espirituais à Tua soberana vontade. Confio plenamente que o Senhor atenderá aos desejos do meu coração de acordo com o que é melhor para mim. Ao final deste dia, sinto a Tua proteção me envolvendo como um manto de luz, e peço que o Espírito Santo preencha cada espaço deste lugar com o Teu poder renovador. Que a Tua presença divina seja palpável em meu quarto e em meu lar, trazendo harmonia e segurança. Agradeço por ouvires esta minha oração e por estares atento ao meu clamor mais sincero. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, com fé e esperança, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, e que a Tua graça e a Tua paz permaneçam sobre mim agora e para todo o sempre.